e avançamos agora para o dia 1º de janeiro de 2026, primeiro dia em que vamos estudar a lição da Escola Sabatina juntos. Vamos considerar na quinta-feira. Portanto, um feliz 2025 para você, meu irmão, para você, minha irmã, para você, meu amigo, minha amiga, que tem estado comigo todos os dias em companhia, que eu amo saber quem são essas pessoas, e quando estou com alguém, diz, pastor, acompanhe suas ações, e eu fico feliz, não porque isso me traz envaidecimento, mas é pela alegria que isso me proporciona, pelo contentamento que me proporciona, o privilégio de participar da sua vida espiritual. E com isso eu também estou sendo fortalecido espiritualmente. Eu não tenho mencionado nomes aqui, mas hoje eu vou fazer uma exceção. O Carlinhos é um irmão aqui que trabalha numa empresa que atende a Casa Publicadora Brasileira, e hoje, 6 da manhã, ele veio aqui plantar um arbusto aqui na minha casa que não tinha chegado, e fizemos isso em 40 minutos, e ele disse, pastor, tenho acompanhado as lições. Então, como é um dia especial, em nome do Carlinhos, que esteve assim, chamamos carinhosamente, o Carlos Barbosa, em nome desse Carlinhos, líder aqui da igreja da Rosa Garcia, bairro de Rosa Garcia, em nome do Carlinhos, eu abraço a todos vocês, queridos irmãos, comunidade querida, que se reúne aqui na Sá Feliz, desejando a todos vocês um ano novo muito feliz, muito abençoado. Mas vamos voltar aqui para a lição. Agora vamos falar um pouquinho das igrejas de Filipos e Colossos. A forma como Paulo se dirige a elas nas introduções das respectivas cartas. A Filipos, ele se dirige a todos os santos, dando graças a Deus por tudo aquilo que ele recordava deles. E aos Colossenses, ele diz aos santos e fiéis. Irmãos, em suas cartas, Paulo, das 14 epístolas que Paulo escreveu, em 13 delas, inclusive aos Filipenses e aos Colossenses, deixa eu abrir aqui na minha Bíblia, né? Paulo usa a saudação graça e paz. Graça e paz. Aqui em Filipenses está no versículo 2, capítulo 1, verso 2, e em Colossenses também no versículo 2, graça e paz. E essa é uma ordem preciosa. É a graça do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso único Salvador e nosso mediador, nosso sumo sacerdote, nosso Deus, no incomparável Senhor Jesus, pela graça de Cristo, nós podemos usufruir paz. Paz não é ausência de conflitos, mas paz é um fruto do Espírito em nós que nos permite viver a vida cristã com suas lutas e desafios, com as suas alegrias, mas acima de tudo com a esperança. Então, graça e paz é a marca. Mas aqui, aos Filipenses, então, Paulo se dirige aos santos, incluindo os bispos e diáconos, faz aqui uma menção dos líderes, né? E menciona no verso 3 as boas recordações. Essa igreja de Filipos foi para Paulo uma igreja muito especial. Muito possivelmente pelo carinho com que ela começou, pelos momentos iniciais que ele teve em casa de Lídia e de sua família. Lídia possivelmente tenha sido uma das pessoas que favoreceu a Paulo com ofertas, a pregação do evangelho com suas ofertas, e sempre em momentos de dificuldade parecia que os filipenses, eles chegavam junto a Paulo. E Paulo diz, olha, eu já aprendi a viver contente com aquilo que tenho, mas Paulo agradecia. Então, as boas recordações. É interessante comparando isso, que em Filipenses Paulo menciona os bispos, em Colossenses ele só menciona os santos e fiéis. Veja, em Filipenses, Paulo treinou esses que eram os líderes da igreja. Já os Colossenses foi uma liderança espontânea, porque foi Epáfras que recebeu a mensagem para lá. Se foi então talvez o tempo de convívio com o apóstolo Paulo não tenha sido tão grande. Paulo não se dirigiu apenas aos membros, mas também aos líderes. Isso mostra, irmãos, que desde o início dos tempos a igreja já possuía uma preocupação na formação de líderes. E aqui, irmãos, eu faço um apelo: não nos esqueçamos das novas gerações, de incluí-los, de inseri-los no dia a dia da igreja, não só naquilo que eles fazem em separado, mas quando estamos todos reunidos, vamos inseri-los, vamos valorizá-los, vamos prepará-los, vamos dar exemplo, vamos amá-los, vamos viver com coerência. Treinar colaboradores como Timóteo e Epáfras, líderes para as igrejas, era uma prioridade por Paulo, pois isso fazia com que os seus esforços fossem ampliados. Muito antes de escrever essas igrejas,
Os apóstolos já haviam começado a estabelecer seus líderes lá em Jerusalém. E segundo Ellen White, a organização da igreja em Jerusalém deveria servir de modelo para outras comunidades em todos os lugares em que mensageiros da verdade conquistassem conversos para o evangelho. Que lição interessante para nós, que meditação muito oportuna o autor da lição faz da conduta do apóstolo São Paulo e da conduta da igreja primitiva. Em tempos, irmãos, onde poucas igrejas têm o privilégio de ter o seu pastor exclusivamente para elas. Mesmo igrejas grandes sempre tem um ou outro local mais onde o pastor atende. A maioria da igreja, a esmagadora maioria, ela vive dirigida por anciãos. E eu deixo aqui um abraço a todos os anciãos de nossas igrejas, a líderes que ocupam outras funções e que carregam o trabalho da igreja de forma voluntária. Diáconos, diaconisas, as mulheres em muitos lugares, pouca presença masculina, a todos vocês que se dedicam, que se esforçam para realizar o trabalho de Deus, o meu abraço, o meu reconhecimento e o meu desejo de que Deus possa abençoar vocês. E desta maneira, nós colocamos um ponto final na lição da quinta-feira.